Gênesis capítulo 40. A cada vez que eu leio um capítulo, me aprofundo mais na palavra de Deus, eu fico assim, sem palavras, de coisas assim tão maravilhosas e profundas que existe na palavra de Deus. E aqui, José, a gente vê na Bíblia a figura mais perfeita que representa Cristo. Todo o Velho Testamento tem um objetivo de trazer Cristo, nos mostrar Cristo. E José é a figura mais perfeita de homem, de ser humano. E nós vimos lá que José, aos seus 17 anos, ele teve sonhos, 2 sonhos. E que ele deve ter se fortalecido por esses sonhos. Mas quando ele imaginaria que a vida dele ia dar tantas voltas, tantas voltas? E nós somos assim também, nós gostaríamos de ter sonhos e colocar esse sonho à nossa meta. E todos nós acredito que gostaria de ter um GPS da vida, né? Colocar o ponto de destino e ficar escolhendo as alternativas, qual o caminho melhor, qual o caminho mais fácil, onde não tem trânsito. Mas a nossa vida não é assim. Por isso que nós vivemos por fé. Abraão, quando o Senhor, Deus chamou ele, falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde era essa terra e não foi dado um mapa para ele. A primeira coisa que falou: sai da tua terra e da tua parentela. E o Senhor foi se revelando pouco a pouco, de fé em fé, a Abraão. Assim também é a nossa vida. O Senhor, ele tem algo para nós, mas ele precisa nos preparar para receber. Veja só, você pode ser uma pessoa que tenha muita fortuna e você tem filhos que vão ser herdeiros, mas você não pode passar tudo isso para os seus filhos enquanto eles forem imaturos, enquanto eles não forem de idade maior, porque eles não estão preparados para receber. Deus ia revelar e dar esse sonho que José teve lá aos seus 17 anos, mas o Senhor estava preparando José para poder receber aquilo que ele havia sonhado. E aqui nós vamos ver essa passagem também fazendo parte desse preparo. Lembra, José foi preso, não foi numa prisão qualquer, ele foi preso aonde ficava a parte mais dos oficiais, a parte que servia ao rei e servia aos oficiais. Então era uma cadeia já diferenciada. E aqui, quando ele já estava lá preso, né? Passaram-se algum tempo e o copeiro estava preso e o padeiro também. Depois de algum tempo que eles estavam presos, ou melhor, vamos voltar um pouquinho. O padeiro e o copeiro, eles serviam ao rei. E eles fizeram alguma ofensa que desagradou muito o rei. E aí o rei mandou prender esses 2 oficiais dele. E eles foram presos lá na casa do capitão da guarda, onde José também estava. E lá na prisão, como José era tipo, o supervisor da prisão passou toda a governança para José. Então José começou a servir o copeiro e o padeiro. E uma certa noite, os dois, o padeiro e o copeiro, tiveram um sonho. E eles ficaram muito assim, encucados com esse sonho, né? E aí José foi lá para servi-los como fazia de costume e percebeu que eles estavam com um semblante preocupado, com um semblante abatido, com um semblante angustiado. Olha que interessante. Quando nós vamos lá com José com 17 anos, ele não percebia que seus irmãos ficavam tristes, ficavam aborrecidos e até irado com ele, mediante até ele contar o sonho e dele ser, entre aspas, o mais querido do pai. Aqui olha já um José, que ele percebe a sensibilidade do outro ao olhar o rosto do outro. E ele se incomoda com isso, porque ele ainda pergunta: por que tendes hoje o vosso rosto triste, o vosso rosto abatido? Ele pergunta para o padeiro e para o copeiro.
Aí eles dizem assim: olha, nós tivemos um sonho estranho e não há ninguém que os consiga interpretar. Pensa bem, não há ninguém que consiga interpretar. Por que eles falaram isso? Porque eles estavam presos e não poderia consultar ninguém que o pudesse interpretar. Naquela época, principalmente no Egito, tinha até escolas de interpretação de sonhos. Era muito valorizada as pessoas que interpretavam os sonhos. Então é isso que eu acabei de dizer, a gente quer ter um GPS, a gente quer saber a interpretação de tudo que vai acontecer conosco amanhã. E isso não nos faz viver o hoje. Isso nos leva à preocupação quanto ao dia de amanhã. E essa preocupação quanto ao dia de amanhã se chama ansiedade. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação com amanhã. E a palavra ainda completa assim, Mateus 6, para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Então aqui o padeiro e o copeiro estavam tristes porque não tinha ninguém para interpretar o sonho deles. Mas olha o que José respondeu: Deus é quem dá a interpretação. Amados, amadas, quem dá a interpretação da nossa vida é Deus. E aí José falou assim: contai-me o sonho. E o chefe dos copeiros tomou a iniciativa. Quer dizer, José bateu a porta do coração deles e falou: contai-me o sonho. E quem tomou a iniciativa? O copeiro. E o copeiro contou o sonho para José, falando que ele viu diante dele uma videira, e na videira tinha 3 ramos, e ela brotou e floresceu e produziu uvas maduras em cachos. E ele pegava essas uvas, apanhava e espremia na taça de Faraó e colocava a taça para o Faraó tomar. Olha que interessante, né? O copeiro tomou iniciativa quando José falou e ele falou sobre videira. Videira tem a ver o quê? Com o sangue de Cristo, tem a ver com o próprio Senhor Jesus fala lá em João que ele é a videira verdadeira. Então aqui está falando que de vida. O sangue que Cristo derramou foi para nos dar vida, né? E quando ele fala que essa videira, ela depois brotou, floresceu e produziu uvas que amadureceram. Também tem uma passagem em Números que fala sobre a vara de Arão que floresceu, produziu flores e frutos. Então, tem toda uma ligação também de vida aqui. Aí José vai responder sobre a interpretação dos sonhos para o copeiro. E aí José fala: olha, os 3 ramos representam 3 dias. Daqui 3 dias o faraó vai te voltar você ao cargo que você tinha. E você vai voltar a servir faraó com a mesma responsabilidade que você tinha e a confiança que faraó tinha em você. E aí ele fez uma observação para o copeiro: olha, copeiro, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem, na companhia do faraó, e tem a bondade de interceder por mim junto ao rei. Ajuda-me assim como eu estou te ajudando a sair dessa cadeia, né? E, na verdade, aí José fala: olha, eu estou aqui, eu fui vendido como escravo para os hebreus, eu fui injustiçado e por isso que eu estou nesse calabouço. Gente, aqui é uma prisão, calabouço é aquele lugar mais frio, é a parte de baixo, onde tem umidade, um lugar triste, um lugar cheio de bicho, um lugar que não tem a luz do sol. Então, imagine como era esse lugar, né? E ouvindo isso, agora o padeiro ele se interessa a contar o sonho, porque puxa, o copeiro teve, ó que sonho dele, olha que como vai ser, foi bom pro padeiro, como foi bom pro copeiro. Deixa eu contar rapidinho o meu sonho também para José. Então José falou para ele, ou melhor, o padeiro falou para José o sonho. Olha, José, eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça, pães artesanais, né? Todos os tipos de doce que Faraó gosta.
mas as aves as comiam na cesta sobre minha cabeça. Aqui nos faz lembrar também, lá em Lucas, Mateus, né? Nós temos a parábola da semente. Lembra a parábola que cai, a semente que cai à beira do caminho? A semente é a palavra de Deus. E ela cai à beira do caminho, e o que acontece? Vêm as aves e come a semente. Então, a palavra de Deus, ela vai no coração da pessoa, mas a pessoa que não permite que aprofunde isso ao coração e deixa que as aves do céu, que significa Satanás, vem e coma a palavra, que é a semente. Então, aqui também faz uma alusão um pouco a isso. Agora vamos ver o que José fala sobre esse sonho. Então José redarguiu e respondeu: Eis que o significado deste sonho é este: as 3 cestas representam 3 dias, mas 3 dias, daqui 3 dias, o faraó, olha só, erguerá a sua cabeça e mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a sua carne. Eu fico pensando, olha como José foi verdadeiro ao responder o sonho. Porque ele poderia falar assim, olha, não consigo ver seu sonho, mas ele era um homem que falava a verdade. Ele recebeu a interpretação de Deus, e Deus aqui estava falando por meio dele, porque ele diz aqui que é Deus quem dá a interpretação. Então ele não podia negar a interpretação que Deus estava dando. E hoje nós temos as pessoas buscando muitas vezes leitura de carta, horóscopos, um monte de coisa, mas você pode perceber que a maioria das coisas só fala coisa positiva. As pessoas se iludindo todos os dias, né? E aí passaram-se 3 dias e era o que depois desses 3 dias? O aniversário, a comemoração do dia do nascimento de Faraó. E Faraó fez um grande banquete a todos os seus conselheiros. E na presença da corte, o que ele fez? Ele reativou o copeiro ao seu cargo e condenou o padeiro à morte. Então, e aí o que fez? Decapitou e embalou exatamente como José falou que aconteceria com o padeiro. E o último versículo diz: apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Olha aqui, imagine José na prisão. Passou 3 dias, 1 semana, 2, 1 mês, 3 meses. No início ele tinha esperança. E depois a esperança foi o quê? Desvaindo, indo embora, embora. Outra decepção aqui, outro sofrimento. E agora eu quero ressaltar um pouco sobre José, essa figura mais próxima da figura de Cristo. Olha só, presta bem atenção. José era filho amado de quem? De Jacó. E ele recebia o melhor de Jacó. Recebia atenção, recebia amor, recebeu uma capa, né? A capa demonstrando que ele era um predileto. E Jacó era um jovem um tanto imaturo, um tanto insensível para perceber a dor do próximo. Porque os seus irmãos ficavam irados, ficavam com ciúmes, com medo, e ele não percebia isso, né? Então, nós temos aqui também a figura Jesus, era quem? O unigênito de Deus. Ele não sabia, quando ele estava lá no céu com o Pai, como que era viver dentro da natureza humana, né? Aí o que aconteceu com José? Ele foi despido de quem era. Tiraram-lhe a capa. A capa aqui, quando os irmãos tiraram tudo, que ele tirou a proteção do pai aqui, porque ele não tinha mais a autoridade aqui do pai, a posição perante o pai. Então ele se esvaziou, José, de sua identidade, da sua identidade como filho vivendo ao lado de Jacó.
Ele se esvaziou dessa identidade, da identidade de poder ter a glória do Pai, tá? E tornou-se o quê? Escravo da natureza humana. José tornou-se escravo da natureza humana. Quer dizer, ele foi seguindo aqueles padrões da natureza humana, mas ele sempre o que tinha um olhar fiel, porque ele olhava para Deus. Então, Jesus, ele se esvaziou de sua glória para vir aqui no mundo tomar a forma humana, mas sem pecado, para vencer em nosso lugar, né? Terceiro ponto, José foi o quê? Trabalhar no Egito. Ele foi servir ao Egito. Ele não era do Egito, mas ele foi servir a quem? As pessoas do Egito. O que é o Egito? É uma terra de deuses, uma terra que cultura e idolatra outros deuses. Também era uma terra, o Egito aqui, representando o que é a sobrevivência. Devido ao rio Nilo, eles tinham, o solo era muito fértil. Então, eles dependiam ali também da força do braço do homem e dos deuses. Era uma terra de escravidão, né? E o Senhor Jesus, ele veio aqui nos servir também, trazer Deus a nós, né? E nós temos depois o que? José, ele foi vendido pelos seus irmãos, principalmente por Judá, que deu a ideia. E Jesus, quando foi traído, foi vendido por Judas, né? Aí, veja só, Jesus, passou pelo deserto, né? E tanto o deserto literal, aqueles 40 dias, como também ele passou pelo deserto da vida aqui, de ser vendido, de não ser dos judeus perseguirem eles. Agora veja José. José, ao deserto de José, ele ficou sem a família dele, ele estava numa terra estranha, ele foi assediado pela esposa de Potifar, ele foi injustiçado, ele foi condenado a uma prisão e ele foi esquecido pelo copeiro. Então, e foi traído lá, né, pelos seus irmãos. Então, olha quanta coisa a gente vê e a gente não vê um momento José falando coisas contra o Senhor. Pelo contrário, ele coloca sempre Deus à frente. Ele atribui a Deus a revelação dos sonhos e ele não despreza também a lei dos homens, porque ele falou: imagine que eu vou desprezar o meu senhor Potifar, eu vou desrespeitar o meu senhor Potifar. Ele também sabia o que era obedecer à autoridade. Ele estava obedecendo aqui à autoridade, como também ele sabia ter autoridade sobre aquilo que Potifar deu a ele para governar. Aí depois ele vai para uma prisão. José vai para um calabouço, onde não tem sol, um lugar frio, triste. E aí o que ele vê? Ele vê pessoas presas. Ele não está só ele preso ali. Ele está vendo pessoas presas, pessoas tristes, amarguradas. E ele está aprendendo o quê? Ele está aprendendo a ser sensível à dor do outro, porque ele também está passando a dor. Olha que interessante, né? A palavra de Deus diz em Hebreus 5, de 8 a 9, diz assim: embora sendo filho, aqui está falando de Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e sendo sido aperfeiçoado, porque aprender é uma parte, eu aprendo, depois eu tenho que ser aperfeiçoado, né? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A palavra obedecer é muito forte em toda a palavra do Senhor. Então veja José. Olha, José aprendeu e também foi aperfeiçoado. Ele aprendeu a servir todas as pessoas, indiferentes. Ele tanto sabia servir lá Potifar, a esposa, todo mundo ali, como também ele sabia servir na prisão as pessoas oprimidas, as pessoas tristes, num calabouço.
Então, não importa que situação nós estejamos, o Senhor sabe reconhecer e sabe vir nos ajudar. Ele também aprendeu o que era autoridade e submissão. Depois nós vamos ver quase que já no final, ele governou sobre o Egito, ali, ele foi o segundo depois de Faraó. Ele aprendeu o relacionamento com todos os tipos de pessoa, tanto pessoas com autoridade, como pessoas criminosas, como pessoas oprimidas, como pessoas tristes e como pessoas o quê? Que injustiçaram ele. Então ele aprendeu relacionamento. E nisso tudo que ele aprendeu a depender de Deus. Ele aprendeu a ver as várias facetas humanas, né? De ser esquecido, injustiçado, vendido. Aprendeu também a ter fartura. Na casa do seu pai, lá com Jacó, ele tinha fartura. Na casa de Faraó, ele tinha fartura. Agora, na prisão, ele tinha escassez. Ele aprendeu o que é ser livre e o que é ser escravo. Com o pai, ele era livre. Depois, no Egito, ele aprendeu a ser escravo. Depois, mais escravo ainda numa prisão. Ele aprendeu o que era sofrer, né? E ele aprendeu o que é ser resiliente, perseverante. E ele aprendeu a governar. Que nós vamos ver aqui no final que ele governa o Egito. Todos os povos vão ao Egito para buscar pão. Então, ele governa também. E depois seu pai, a sua família também vai para o Egito e ele governa também ali a parte de Israel, a organização, a supervisão, né? Então, olha que interessante. Aquele rapaz que não percebia a dor dos seus irmãos agora sabe reconhecer a tristeza no semblante do outro, porque ele viveu. Ele soube reconhecer porque ele sabe também o que é sofrer. Então, nós temos um Deus que socorre a nós, porque ele sabe também o que é sofrer. E dessa forma, José ficou pronto para quê? Para governar. Que nós vamos ver nos capítulos depois, José governando. Então, que Deus assim nos ilumine muito com toda essa palavra e que possamos viver de fé em fé e aprender as coisas pela obediência e ser aperfeiçoados, porque nós temos um autor e salvador que está à nossa frente e que intercede por nós diante do Pai. Que coisa maravilhosa!